Desde já eu quero agradecer por esses 2 dias que eu passei aqui cooperando com os irmãos em Guiratinga. Eu com certeza levarei muitas boas referências e alegrias no meu coração. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Agripino. Deus abençoe a vida do senhor, pastor. Deus te dê graça, saúde. Que Deus continue honrando poderosamente o ministério que foi confiado em vossas mãos. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Antônio Marcos. Obrigado, pastor, pelo carinho, a confiabilidade, nos trazer para estarmos aqui ministrando a juventude deste trabalho, deste ministério. Quero agradecer também a liderança desses jovens. Que Deus continue abençoando, que Deus continue honrando poderosamente a liderança dessa juventude. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Gilmar Santos. Deus abençoe, um amigo que Deus colocou em nosso caminho. Louvar a Deus pela vida de cada jovem. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nas orações de vocês, sempre lembre de mim. Sou carente das orações dos irmãos. Quero louvar a Deus por toda a igreja deste local. Que Deus continue abençoando, Deus continue honrando. Eu me senti muito à vontade. Os irmãos me trataram de uma forma muito honrosa. E Deus continue honrando cada vez mais esta obra, esta igreja. E que as irmãs do coque aqui nunca se esqueçam de mim. Coloque eu nos joelhos de vocês, porque eu sou filho de vocês na fé. Que Deus continue abençoando poderosamente os obreiros dessa igreja. Que Deus possa honrá-los de uma forma extraordinária. Lamentações capítulo 5 versículo 21 é a palavra que Deus colocou no meu coração. Depois do livro do profeta Jeremias está o livro de Lamentações. Eu quero ler apenas um versículo, capítulo 5, versículo 21. É a palavra que ardeu no meu coração. Hoje o encerramento desta festa extraordinária. Que Deus, tenho certeza que Deus vai marcar esta noite em nosso coração de uma forma tremenda. Lamentações capítulo 5, versículo de número 21. Eu estou ouvindo barulhos de folhas e eu gosto muito desse barulho, que é sinal que a igreja ainda tem Bíblia, né, irmãos? Eu amo esse trabalho de ver se folhear da Bíblia. Isso é um som que alegra a nossa alma, né? Tem perdido muito isso nos últimos dias, né? Depois que inventaram um tal de smartphone, iPad, iPod, tablet, aí perdeu-se um pouco a essência de andar com o livro. Não que não seja uma Bíblia, irmãos, ela digital, mas quando nós pegamos o papel é diferente. Até para a leitura é diferenciado. Há um estigma. Por isso que esse livro foi perseguido por muitos e muitos anos. Em alguns países ainda é o dia de hoje. Na China você não entra com uma Bíblia impressa assim facilmente, não. Japão você não entra com Bíblia. Então valorize a tua Bíblia. Olha para alguém do teu lado aí, fala para ele: valorize a tua Bíblia. Fala para ele aí: valorize a sua Bíblia. Lamentações 5:21 diz assim: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Eu vou contar de 1 até 3, toda a igreja numa voz uníssona e profética. Cita esse verso nessa noite. No 3, 1, 2, 3. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova. Antes de sentar, profetiza para no mínimo 3 aí. Diga para ele: hoje é noite de renovação. Profetiza aí. Libera essa palavra. Podeis tomar o vosso assento, glorificando e exaltando o nome santo do Senhor. Eu creio, meus queridos irmãos, nesta hora eu peço que toda a sua atenção seja voltada para o altar. Esta hora é a hora primordial do culto, é a hora da revelação da palavra de Deus para a tua vida. Até agora foi adorado, foi glorificado, hinos foram sendo colocados diante da presença de Deus, e a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Glória a Deus por isso. Porém, a hora da palavra é a hora da resposta de Deus para a sua vida. A hora da palavra é a hora do céu respondendo para a tua alma. Enquanto você está adorando, você está colocando diante de Deus uma adoração, mas a hora da palavra é a hora da resposta do céu.
céu. Eu tenho certeza de uma coisa: Deus não traz ninguém na presença dele, na casa dele, à toa. Deus não faz ninguém entrar por uma porta de uma igreja em vão. Algum propósito Deus tem com a tua vida aqui esta noite. Alguma coisa Deus tem com a tua alma neste lugar. Então preste toda atenção naquilo que Deus falará ao nosso coração nesta hora. Eu louvo a Deus porque estamos aqui no encerramento de uma festa para jovens. Falar para jovens, como já foi dito aqui esta noite, é falar para uma geração. E eu começo a entender que esta geração que nós estamos vivenciando é uma das gerações mais conturbadas de todos os tempos. É a geração cheia de informações, é a geração da tecnologia, é a geração da pós-modernidade. Nós vivemos uma geração que foi carregada de informações e informações. Nós temos hoje acesso a muita coisa no mundo. Nós percebemos que Deus, ele tem um propósito com essa geração, mas essa geração precisa ser despertada, essa geração precisa ser tocada. A hora da palavra, este momento agora é o momento da maior guerra na igreja. Você sabia? Você pode perceber que na hora do louvor fica todo mundo atento, todo mundo levanta a mão, todo mundo dá glória, todo mundo fica quietinho, mas na hora da palavra parece que vem uma inquietação. É gente querendo beber água, começa a chamar a pessoa do lado, é conversinha paralela, começa a olhar para celular, porque sabe o que eu te digo? Isso aí é ação do adversário, porque ele sabe que se você ouvir a palavra, a tua história vai mudar. Se você ouvir a palavra, Deus muda a tua casa. Se você ouvir a palavra, Deus muda a tua família. Não sou eu quem digo, é a Bíblia que diz. Olha o que o escritor aos Hebreus escreveu, dizendo que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela vai até a divisão da alma e do espírito, e ela é apta para discernir as intenções do pensamento e do coração. Sabe o que ele estava dizendo? Aonde tua mão não vai, a palavra vai. Aonde você não alcança, a palavra alcança. Aonde você não chega, a palavra chega. O que você não pode fazer, a palavra faz. Aquilo que a mãe não consegue dar conselho para o filho, a palavra entra na divisão da alma e mostra a direção para a tua vida. Tem alguém aqui que ainda ama a palavra de Deus? Deixa eu ver. Abre a boca, manda glória para ele. A palavra de Deus, ela é algo tão extraordinário que a Bíblia vai dizer que ela nos traz direção. Essa geração precisa pegar isso. A direção da nossa vida, ela está na palavra de Deus. Hoje tem muita gente procurando direções em tantos lugares. Tem gente procurando direção em tantas coisas. E eu vou falar, não vai muito longe não. É aqui dentro mesmo da igreja. Tem crentes que tem alguns relapsos, algumas horas, e ele vai até consultar horóscopo. Tem crente que vai, meu irmão, ele quer saber lá o signo que vai estar falando dele na semana. É direção. Amanhã, segunda-feira, eu preciso saber quais os caminhos que estão abertos. Crente não anda por esse caminho. Crente anda pela palavra. Crente é direcionado pela palavra. A Bíblia vai dizer que a palavra nos traz direção, e traz direção nas horas que nós mais precisamos. A Bíblia vai dizer que um dia o profeta Elias profetizou uma seca em Israel. Ele falou: olha, segundo a minha palavra não haverá mais chuva nem orvalho. Sabe o que aconteceu? Ele profetizou uma seca onde ele morava. O adversário da nossa alma olhou e falou assim: esse homem tem problema. Elias ficou maluco. Como é que ele profetiza a seca onde ele mora? Como é que ele profetiza a seca onde ele reside? Ele vai pagar o preço por isso. Ele vai sofrer. Quando o diabo pensou que estava tudo travado para Elias, diz a Bíblia, veio a palavra do Senhor dizendo: vai para o ribeiro de Querite. Na hora que o adversário pensou que a casa ia cair, na hora que o adversário pensou que estava tudo travado, veio uma palavra trazendo uma direção. Essa noite eu vim profetizar para alguém. Hoje é noite que tem uma palavra para tua alma, tem uma palavra para tua casa, tem uma palavra para tua família. Eu tenho certeza de uma coisa: se você abrir os teus ouvidos espirituais aqui essa noite, você vai sair daqui hoje carregado de palavra para tua alma, de palavra para tua casa. Olha para alguém do teu lado e profetiza para ele, dizendo: quem muda a história é a palavra. Libera aí. Quem muda a história é a palavra. Quem dá direção é a palavra. Quem levanta crente é a palavra. Quem abre porta é a palavra. Quem faz milagre é a palavra. Quem ainda trai a glória para casa é a palavra de Deus. Tem alguém que ama ela aqui? Deixa eu ver. Abre a boca, glorifica, porque Deus tem uma palavra.
A Bíblia vai dizer que Deus surge na vida deste homem que escreveu Lamentações numa das horas mais difíceis da sua vida. Para os que não sabem, quem escreveu Lamentações foi o próprio profeta Jeremias. Jeremias foi achado, foi separado dentro de uma geração essa que estava apostatada, uma geração fria na fé, uma geração que tinha rasgado a camisa da obra do Senhor. A Bíblia vai mostrar que o povo começou a se apostatar, a frieza entrou dentro de Jerusalém, o povo já não queria mais compromisso com Deus. Então Deus, na sua onipotência, na sua onisciência, Ele fala: eu vou entrar no meio dessa história. A Bíblia diz que Deus tem seus meios para trabalhar, Deus tem seus meios de nos resgatar, Deus tem seus meios de nos trazer para perto. Por muitas vezes a modo que Deus traz a gente é dolorido. É por isso que há um ditado dos nossos antepassados, aqueles mais experientes, que diz: se não vier pelo amor, você vai acabar vindo pela dor, porque Deus sabe como trazer a gente para perto. Aí a Bíblia diz que Jeremias está dentro de um cenário bíblico que era um caos, a frieza tinha entrado, a apostasia tinha tomado, ninguém mais queria saber de adorar a Deus, Deus já não estava recebendo mais adoração e sacrifício do povo. Aí Deus falou: pela minha permissão, eu sei como eu tratar com esse povo. Sabe o que Deus permitiu para tratar com o povo? Um cativeiro. Deus foi lá, tomou o coração de Nabucodonosor e falou: invade a cidade de Jerusalém, que eu vou te dar a cidade na tua mão, pode entrar lá e eu vou entregar o povo na tua mão. Nabucodonosor veio com uma força avassaladora, ele entrou dentro de Jerusalém, começou a oprimir o povo. A Bíblia diz que ele leva pessoas cativas para a Babilônia, mas não só isso, ele pega utensílios da casa do Senhor. Ei, foi um salseiro que virou Jerusalém, e todo mundo sem entender nada, mas era tudo permissão de Deus. E nesse inteirinho, nesse contexto, a Bíblia vai mostrar que Deus escolhe pessoas, uma geração que viesse influenciar toda aquela nação. No meio daquele caos, no meio daquela luta, no meio da frieza, Deus conseguiu encontrar pessoas que fizeram a diferença. É por isso que há uma esperança para essa geração nossa. Ainda que estamos vivendo o caos, ainda que nós vemos a propagação das coisas insanas lá fora, Deus ainda acredita numa geração, e Ele aposta em pessoas que ainda podem mudar a história dessa nação. A Bíblia vai mostrar que no meio daquele caos, daquela luta, Deus olha para a terra e fala: ainda que a frieza entrou aí, eu tenho os meus que eu posso confiar. Aí sabe quem foi o primeiro que Deus levantou? Alguém contemporâneo a Jeremias. A Bíblia diz que era nada mais, nada menos do que o profeta Isaías. E o próprio profeta Isaías, ele escreve o momento da sua chamada. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, ele disse: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto sublime trono. Ia começar o cativeiro. Deus falava: eu precisava de uma boca lá dentro do palácio, porque a história vai mostrar que Isaías era primo, tio de Uzias. A Bíblia mostra que ele era da linhagem real, ele tinha acesso no palácio, ele falava com aqueles de sangue azul, ele tinha acesso aos patentes alta, a pessoas da classe mais alta. Aí Deus, como não faz acepção de pessoa, Deus falou: eu vou começar falando pelo palácio, eu vou começar falando pelos eruditos, eu preciso de alguém lá. Aí Deus achou quem? Isaías. Aí ele falou: foi no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Eu preciso parar aqui e te falar um negócio. A chamada de Isaías foi no ano em que o tio dele tinha morrido, ou seja, a família estava enlutada, a família estava chorando, a família estava em pranto. Era um ano de luta na casa de Isaías, mas ele disse: foi no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono. Sabe o que ele estava revelando com isso? Que Deus apareceu para ele, foi na hora da maior adversidade da vida. Eu louvo a esse Deus que a gente serve, porque Ele é completamente diferente dos homens. Os homens ficam perto de nós quando está tudo bem, os homens ficam perto de nós quando a conta bancária está boa, os homens ficam perto de nós quando o carro zero está na
porta. Os homens ficam perto de nós quando você tem oportunidades para ele. Agora Deus não. Deus, quando todos vão embora, ele fala: eu fico. Deus fica na hora da luta. Deus fica na hora da adversidade. Deus fica na hora do vento. Quantos já te abandonaram? Mas em todas elas abandonos que vieram, Deus bateu o pé e falou: eu fico, eu fico, eu fico, eu fico. Abre a boca para adorar aí, porque você é um privilegiado. Quanta gente te abandonou, mas Deus ficou, 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 ficou. Olha para alguém aí, profetiza e diga para ele: Deus fica. Fala para ele: Deus fica. Pode todo mundo te abandonar, mas Deus fica. Foi ele que falou: pode uma mãe que amamenta esquecer-se do seu filho, mas eu todavia não me esquecerei. Ele disse: foi no ano que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Isaías não vê ele em qualquer lugar aleatório. Isaías vê ele sentado num trono. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Trono vazio não tem quem manda. Trono vazio não tem quem assina. Trono vazio não tem quem bate martelo. Trono vazio não tem quem delega. O trono da terra estava vazio porque Uzias tinha morrido, mas Isaías falou: eu vi ele lá sentado no trono. Sabe o que Deus estava dizendo? O trono da terra pode estar vazio, mas o do céu continua preenchido. O trono da terra pode não ter ninguém, mas o céu continua preenchido. Você pode levantar a mão e dar glória a Deus? Essa noite Deus está dizendo para alguém: fica tranquilo, o trono da terra pode estar vago, mas o do céu permanece com ele sentado na glória. Olha para alguém do teu lado e profetiza para ele: ele está sentado no trono. Ele está sentado no trono. Meu sonoplasta, se puder só dar mais um pouquinho de som para mim, a voz está ficando pesada. Olha só que coisa daí, meu querido, Deus te abençoe. Olha que coisa extraordinária. A Bíblia diz que ele falou: o da terra estava vazio, mas o do céu, ele permanece preenchido. Era naquela hora Isaías falando: olha só, eu vi ele sentado num trono. O da terra estava vago, mas o do céu estava com ele lá sentado. Sabe o que Deus estava dizendo? O da terra não tem ninguém, mas o do céu nunca ficará vazio. Sabe o que Deus estava dizendo? Aí não tem quem manda, não tem quem assina, mas eu aqui na glória continuo no controle de tudo. Alguém recebeu? Eu vou liberar esta palavra de novo para alguém. O da terra pode não ter quem manda, mas Deus não perdeu o controle de nada. Essa noite eu vim pregar para alguém, e Deus te trouxe aqui para te dizer: o controle da tua casa é meu, o controle da tua vida é meu, o controle da tua família é meu, o controle da tua vida é meu, o controle do teu ministério é meu, o controle da tua chamada é meu. Deixa eu ver quem recebe esta palavra, quem pode dar glória. Deus não perdeu o controle da sua vida. A maior vontade do adversário é que a gente andasse perdido, que a gente andasse sem direção, que a gente andasse sem esperança. Mas ainda que as lutas vêm, porque elas vêm, as batalhas vêm, porque ela vem, mas ele disse: ainda que a luta venha, a peleja chega, eis que estou convosco até a consumação do século. Ele disse: eu não deixarei, eu não te abandonarei, até que eu tenha cumprido todas as promessas na sua vida. Essa noite eu estou liberando para alguém aqui: Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Eu estou profetizando para a vida de alguém: Deus está no controle. Fica tranquilo, porque Deus está dizendo: o controle é meu, da casa é meu, do casamento é meu, da família é meu, da tua história é meu. Abre a boca para adorar quem recebe esta palavra. Deus está no controle. Ele disse: eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono. E ele disse: o seu séquito enchia o templo. A palavra séquito significa milícias celestiais. Naquela hora Isaías estava dizendo: eu vi ele sentado no trono, porém os exércitos da terra encheram o templo aqui. Os exércitos do céu vieram para a terra e encheram todo o templo. Era Deus dizendo: eu vou te levantar, Isaías. Eu sei que não será fácil a batalha, mas fica tranquilo, você não vai estar sozinho. Eu já levantei um exército celestial para pelejar com você, para guerrear com você, para trabalhar com você. Sabe por que você não perdeu essas batalhas da tua vida até hoje? Você não luta sozinho. Há um exército
exército que guerreia a nossa guerra, há um exército que peleja a tua peleja. Você não chegou até aqui porque você é bom, não. Você não chegou até aqui porque você é o cara, não. Você chegou até aqui porque tem um Deus que te guarda, que te livra, que protege. Ei, a Bíblia vai mostrar que há principados e potestades. Sabe o que é principados e potestades? São demônios que ficam nas regiões celestiais, e por muitas vezes eles vêm até na terra, incorporem algumas pessoas, eles tentam armar cilada. Sabe por que nós estamos aqui? É porque tem milícias celestiais guerreando por nós todos os dias. Você sabia que no caminho do teu carro, você vindo aqui para a igreja, o diabo tentou usar adepto deles para bater no teu carro, para furar pneu, para fundir motor? Só que enquanto ele armava o laço, Deus quebra de um lado, Deus quebra do outro, Deus deixa daqui. Tem gente que veio a pé, e nesse caminho de você vir a pé, o diabo tentou fazer com que você tropeçasse na rua, batesse a cabeça na guia e morresse. Mas em todas elas Deus colocou um anjo guardando, cortando lá, quebrando. Você só chegou aqui porque o céu guerreia por você essa noite. A Bíblia disse naquela hora, além de ele ver as milícias celestiais, ele falou: a glória do Senhor encheu toda a terra. Naquela hora era Deus chamando Isaías para profetizar no palácio, para pregar para os das patentes altas. Era Deus levantando Isaías para pregar para aqueles que tinham condições financeiras boas, pregar para os reis, porque o propósito de Deus é alcançar todo mundo, alcançar branco, alcançar preto, alcançar pobre, alcançar rico. Deus tem propósito com a vida de todo mundo, porém tinha que ter acesso. Aí para falar para os ricos, para falar para os granfinos, Deus tinha alguém. Deus achou quem? Isaías, porque Isaías tinha um vocabulário polido, Isaías tinha uma boa oratória, Isaías tinha uma boa eloquência, Isaías tinha acesso ao palácio. É por isso que a gente não devemos invejar ninguém, porque Deus levanta cada um no seu lugar, Deus levanta cada um no seu espaço. Tem pessoas que, se você colocar ele para pregar para a gente de uma classe mais alta, ele não vai saber se sobressair, porque ele não vai ter uma boa oratória, não vai ter uma boa eloquência. Esse povo que tem uma certa situação aquisitiva boa, não ouve qualquer palavra, não ouve qualquer coisa. Aí Deus precisa levantar pessoas com essa cultura, pessoas com essa sabedoria, para pregar para esse povo. Aí você vai me dizer: pastor, então Deus só precisa dessas pessoas para pregar para gente rica? Não, Deus não faz acepção de pessoa. Para pregar para os ricos, Deus achou quem? Isaías. Mas só que tinha a classe pobre, tinha aqueles da comunidade, tinha aqueles que eram os favelados. Aí sabe o que Deus fez? Não vou fazer acepção. Para os ricos eu tenho um Isaías, mas para os pobres eu tenho um Jeremias. Eu tenho alguém para pregar para os pobres também. E eu vou te falar uma coisa: tem que ficar cada um no seu quadrado, porque se inverter dá problema. Quem foi chamado para pregar para rico tem que pregar para rico, meu irmão, porque o seu chamado é louco. Não adianta querer colocar gente que foi chamado para rico para pregar para pobre, porque ele vai vir cheio de nhenhenhenha, ele vai vir cheio de melisma, ele vai vir cheio de oratória, e nós não gostamos desse negócio não. E também não adianta a gente que é pobre querer pregar para rico, porque eles não vão aguentar, porque a gente fala rasgado, é tudo na cara, não tem rodeio. Então é cada um no seu lugar, mas em cada lugar Deus sempre vai ter uma boca para usar na terra. Levante a mão para adorar. Eu não sei se Deus vai te chamar para pregar para rico, eu não sei se vai chamar para pobre, mas em algum lugar Deus vai te levantar nessa geração. Abre a boca para adorar, só quem recebe. Olha que Deus tremendo. A Bíblia vai dizer que este Jeremias era filho de Ilquias, um sacerdote. Eu preciso te falar isso. Ele era filho de Ilquias, um sacerdote. Ele foi criado para isso. Ele foi criado para este ministério, porque o sacerdócio passava de pai para filho. A Bíblia vai mostrar que Jeremias, ele já tinha um ministério desde quando ele nasceu, porque o pai dele, Ilquias, era um sacerdote. Ele foi criado para aquilo, a história dele era para isso. Só que a Bíblia vai dizer que Deus, nesse caos da apostasia daquela geração, Deus falou: preciso levantar alguém. E olhou para dentro do templo e achou quem? Jeremias. Aí Deus se revela e fala: Jeremias, eu preciso falar um negócio para você, eu preciso me revelar para você nessa noite. Olha só, eu preciso que você seja minha boca para essa geração, eu preciso que você profetize para o meu povo, eu preciso que você libere uma palavra para essa nação.
nação. Aí Jeremias falou assim: mas Senhor, o Senhor sabe a dureza que está de coração neste povo. Esse povo é ruim, esse povo é de dura servir, a apostasia está aí, esse povo não quer saber de Deus. Aí Deus falou: fica tranquilo, Jeremias, não me diga que você é inexperiente, que você é incapaz, que você é jovem, porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido e já tinha te entregado às nações como profeta. Sabe o que eu estava dizendo? Jeremias, não me venha com desculpa, porque antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, eu já tinha um projeto com a tua vida, eu já tinha escrito a tua história. Eu tenho uma notícia para vocês, jovens: vocês não é um acaso aqui dentro. Antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha escrito essa história. Deus já sabia que nesse dia 16/6/2024, você estaria sentado, adorando, glorificando, bendizendo, enaltecendo o nome do Senhor. Deus é um Deus tremendo, que Ele escreveu a tua história antes mesmo que você fosse formado no ventre da tua mãe. Deus já tinha escrito a tua história. E eu louvo a Deus, sabe por quê? A tua história quem escreveu não foi Steven Spielberg, a tua história quem escreveu não foi a Disney, a tua história quem escreveu não foi a UOL, a tua história quem escreveu não foi Netflix, a tua história quem escreveu foi Deus. E a história que Deus escreve, essa história é de glória. História que Deus escreve é história que não fracassa, é história que não arruína. Essa noite eu vim profetizar para alguém. Sabe por que a tua história vai dar certo? Porque quem escreveu foi Deus. Quem escreveu foi Deus. Quem escreveu foi Deus. Essa história só vai dar certo porque quem escreveu foi Deus. História que Deus escreve não naufraga, não dá errado, não fracassa. Pode ter intempéries, a luta pode aparecer no meio do caminho, mas o final dessa história é tempo de glória, é tempo de vitória. E a Bíblia diz que ele falou: Senhor, eu sou jovem, esse povo é muito ruim. Aí Deus falou: fica tranquilo que eu vou deixar uma palavra para você, Jeremias, fica em paz. Jeremias 1:19, Deus falou: eis que eu te levanto como cidade forte, muro de ferro, coluna de bronze, se levantarão contra ti, Jeremias, mas não prevalecerão. Deus falou: eu sei, Jeremias, o povo é duro que você vai pregar, mas fica tranquilo, eu estou te levantando como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, se levantarão, mas não prevalecerão. É por isso que o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 54, versículo 17, que nenhuma ferramenta preparada contra a tua vida prosperará. Era Deus dizendo: eu sei que o povo é ruim, mas eles não vão te parar. Eu sei que o povo é ruim, mas eles não vão conseguir te matar. Ei, jovens, vamos muitas vezes tentar matar o sonho, a promessa e a chamada, mas Deus está dizendo essa palavra para vocês: eu estou levantando vocês como cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze, se levantarão, mas não prevalecerão. Vão tentar parar vocês, mas não vão conseguir. Vão tentar armar o laço, mas Deus vai quebrar o laço. Vão abrir a sepultura, Deus vai fechar a sepultura. Vão puxar o tapete, você vai rolar, sair de pé e glorificar o nome santo do Senhor. Só que eu tenho uma profecia: ninguém vai te parar, ninguém vai te parar, ninguém vai te parar. Eu estou pregando para alguém aqui esta noite que ninguém vai te parar. Olha para alguém do teu lado aí e diga para ele: ninguém vai te parar. Libera aí para alguém, libera essa palavra para alguém, diga para ele: ninguém vai te parar. Ninguém vai te parar. Olha só, eu estou profetizando para a vida de alguém aí: ninguém vai te parar. Eu olho para a Bíblia e eu vejo que ele é levantado, ele é chamado, ele é colocado diante do Senhor como um atalaia, como uma boca de Deus. E a Bíblia diz que Jeremias começa a pregar esta palavra, ele começa a anunciar esta palavra de Deus que queria mudar, que queria restaurar. Aí chega um momento que, por não dar ouvido a ele, sabe o que aconteceu? As pessoas quiseram parar, as pessoas quiseram paralisar, as pessoas quiseram deter, as pessoas quiseram segurar. Aí sabe, Jeremias 6 falou: eu vou parar, é melhor eu parar. Estão se levantando, eu vou parar. Só que antes que ele parasse, a Bíblia diz que Deus se revela a ele e fala: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que ele desceu, e quando ele desceu, pastor Antônio, a Bíblia diz que ele viu o oleiro trabalhando sobre as rodas. Sabe por quê? Ele desceu e viu o oleiro trabalhando, porque só vê Deus trabalhando quem desce, só vê Deus trabalhando quem desce, só vê Deus trabalhando quem desce. Quem desce vê o céu aberto, quem desce vê a glória de Deus, quem desce sente a presença. Ele desceu e viu o oleiro trabalhando
andando sobre as rodas. E disse Jeremias: eu vi que ele confeccionava um vaso, porém o vaso se quebrou na mão do oleiro. Eu me alegrei quando eu vi isso na Bíblia, porque a Bíblia diz que o oleiro estava fazendo um vaso, e o vaso quebrou, mas quebrou aonde? Na mão do oleiro. Quebrou, mas quebrou na mão do oleiro. O diabo estava orando dizendo: joga logo a argila fora, joga logo, está quebrado. Mas quebrou, mas estava na mão do oleiro. Essa é a maior ira do adversário, sabe por quê? Porque ele sabe todas as suas falhas, ele sabe todos os teus erros, ele sabe que você está rachado, está quebrado, só que você está na mão do oleiro. Você está quebrado, mas está na mão do oleiro. Na mão do oleiro ninguém arranca, na mão do oleiro ninguém pega, na mão do oleiro ninguém toca. Está quebrado, mas está na mão do oleiro. Está rachado, mas está na mão do oleiro. E o diabo está do lado dizendo: joga fora, joga que eu pego, joga que eu pego. Deus está dizendo: não, Satanás, está quebrado, está rachado, mas está na minha mão. Eu vou tacar na mesa de novo, eu vou amassar esse barro e eu vou fazer um vaso novo. Deixa eu ver quem crê. Esta é a noite que Deus está dizendo: eu vou pegar o quebrado e fazer novo, eu vou pegar o rachado e vou fazer novo, eu vou pegar o caído e vou fazer novo. Esta noite Deus te trouxe aqui para te dizer: é tempo de viver coisa nova, 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 nova. Deus vai fazer algo novo na sua vida. Deus olhou e falou: Jeremias, eu não posso fazer com o meu povo como eu fiz com esse vaso. Jeremias pegou ânimo e continuou a pregar. Porém o povo não dava ouvido para Jeremias. Coração duro, coração de pedra, até o ponto que ele falou: não escrevo mais, eu vou encerrar meu livro, só que a partir de agora eu não escrevo mais livro, eu vou escrever Lamentações. Aí ele vai e começa a escrever o livro de lá, era só lamentações. Aí no capítulo 5, a partir do versículo 1, ele fala: Senhor, lembra-te do nosso opróbrio. Lembra, Pai, porque opróbrio significa vergonha. Ele estava dizendo: lembra da vergonha que nós estamos vivendo, Pai. Esse povo é teu. Aí ele foi falando: nós perdemos a honra, a água que era nossa agora nós temos que comprar, o pão que a gente é nosso agora nós temos que pagar, nós se tornamos escravos, estamos debaixo de um jugo. Aí no versículo 21 ele não aguentou, aí ele abriu a boca. Estava para terminar o penúltimo versículo da história de Jeremias. Ele abre a boca e fala: Senhor, converte-nos, Senhor, a ti. Converte-nos, Senhor, a ti. Sabe o que significa a palavra converter? A palavra converter significa o ato de mudança no modo de ser, no modo de andar e no modo de pensar. É por isso que quando alguém vem para a presença de Deus, as pessoas tratam como o quê? Um novo convertido. Ele está convertendo. A conversão é um ato de mudança no modo de ser, no modo de viver e no modo de pensar. Quem tem a carteira de habilitação aqui sabe que tem uma plaquinha lá que tem uma seta bem inclinada. Aquela seta fala sobre o quê? Conversão. E quando você pega uma conversão daquela, é para quê? É quando você está indo para o caminho errado, aquela placa te mostra dizendo: volta, porque o caminho não é esse. Volta, porque eu estou profetizando nesta noite. Deus vai colocar uma plaquinha hoje diante de alguém nesta casa, a plaquinha de conversão dizendo: volta, que o caminho não é esse. Volta, que o caminho não é esse. Volta, que o caminho não é esse. A Bíblia diz que ele falou: converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Sabe o que Jeremias estava dizendo? Eu estou com saudade, Pai. Oh Pai, converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Muda, e nós não queremos mais isso, mas tem uma coisa: renova, renova, renova os nossos dias como dantes. Ele estava dizendo: eu quero sentir aquela glória que nós sentimos lá atrás. Eu quero sentir aquela glória que um dia nós já vivenciamos. Eu quero sentir aquela presença que nós não conseguíamos nem entrar no templo para ministrar. Eu quero sentir aquela glória aonde o Senhor descia com aquela nuvem e quem estava na casa era arrebatado. Eu quero sentir aquela glória do avivamento que descia sobre a casa. E esta noite não é diferente. A palavra para nossa geração é essa: que nós venhamos pedir ao Senhor para renovar a nossa vida como dantes, porque a igreja já viveu tempos melhores, a igreja já viveu tempos maiores. Eu venho de uma época aonde nós presenciávamos a graça, a unção, a glória, o poder. Eu congreguei com um pastor que ele era analfabeto, ele não sabia nem ler e nem escrever, só que todo domingo ele pedia para alguém abrir a Bíblia aleatoriamente e ler um versículo para ele, e nem o pastor Agripino fez aqui essa noite. Ele falava: leia aí, abre a Bíblia aí, lê um versículo. A gente lia. Sabe o que acontecia? Ele pegava o microfone, o homem virava o instrumento na mão de Deus, não sabia ler nem escrever, mas quando
ele pegava a palavra que vinha aos seus ouvidos, Deus tomava a boca dele, a glória tomava a casa, a presença vinha, Jesus batizava com o Espírito Santo, pessoas eram curadas. Agora essa geração que nós estamos vivendo é a geração intelectualizada, é a geração que tem muita informação. Hoje é a geração teológica, tudo há contexto teológico. Hoje é filosofias de homem, a filosofia tem entrado no nosso meio, a teologia tem tomado espaço da graça. Aí o que aconteceu? Nós se tornamos pessoas cultas, inteligentes, só que tem uma coisa: nós perdemos a graça, perdemos a unção. Ei, nós perdemos aquilo que eles tinham lá atrás, porque hoje nós somos inteligentes, nós somos capazes, somos intelectuais, só que nós perdemos o levanta e anda. Eles tinham o levanta e anda, esses homens aqui tinham o levanta e anda, não sabiam pregar igual eu prego, não tinha a mesma oratória que eu tenho, mas aonde punha a mão e falava levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Eu estou profetizando, Deus vai levantar uma geração novamente, que venha viver a graça de novo, a glória de novo, a presença. Tem alguém que quer aqui essa noite? Porque não adianta pregar para quem não quer, eu tenho que liberar esta palavra para quem quer. Deus manda te dizer o que Jeremias falou: renova, Senhor, renova nossos dias como dantes, renova nossos dias como dantes, traz de volta, ele estava dizendo, traz de volta a glória, traz de volta a presença, traz de volta aquela unção, traz de volta. Eu estou profetizando, vai voltar, essa geração vai voltar a profetizar, essa geração vai voltar a ter visão de Deus, essa geração vai ter revelação do céu, essa geração vai pregar a palavra, essa geração vai ser avivada na presença de Deus, essa geração ainda vai levar o legado que as irmãs do coque acenderam. Eu tenho uma notícia para minhas irmãs do coque: essa geração não vai deixar morrer a chamada que um dia vocês acenderam. Essas são as futuras irmãs do coque, e vai sapatear, que vai rodopiar, e vai profetizar. Levante a mão aí para dar glória, só quem crê. Jeremias grita para o Senhor: traz de volta. A maior necessidade dessa geração que estamos vivendo é pedir a Deus que traga de volta aquilo que um dia a igreja já viveu de verdade, a graça que um dia já esteve em nosso meio, a unção que um dia já permeou. Ei, eu louvo a Deus. E o segredo é o quê? É só pedir. O segredo é só pedir, porque aonde tem alguém que anseia por isso, aonde tem alguém que tem sede dessas coisas, o céu se manifesta. John Wesley foi um dos maiores avivalistas que os Estados Unidos conheceu na década de 40 e 50. John Wesley apareceu alvoroçando a América. John Wesley pregava com uma graça extraordinária, arrebatando vidas e vidas para o Senhor. Porém o ministério de John Wesley passou, aí a casa dele se tornou um lugar de visitação, um lugar turístico. As escolas nos Estados Unidos levavam os alunos para aquela casa onde John Wesley morou, e havia as excursões. Chegava lá, eles falavam: olha, aqui John Wesley morou, a cozinha era essa, o banheiro era esse, mas o quarto de John Wesley era o cômodo mais visitado da casa, porque quando entrava no quarto de John Wesley, do lado da cama de John Wesley tinha 2 buracos que todo mundo perguntava: o que são esses 2 buracos? Eram 2 buracos que foi feito pelos joelhos de John Wesley durante anos orando no mesmo lugar. Ele tinha uma vida de oração de 8 a 12 horas por dia de joelho, e de tanta oração foi se cavando um buraco do lado da cama dele, chão batido de terra, foi ficando um buraco ali do lado. Aí todo mundo perguntava: o que é isso? Isso aí é a marca do joelho de John Wesley. Mas um dia uma excursão chegou lá, muitos iam e olhavam aleatoriamente, era apenas um lugar de visitação, mas uma excursão chegou lá, e quando chegou visitaram. Porém quando voltaram para o ônibus, ali o instrutor percebeu que tinha um banco vazio. Ele falou: alguém ficou lá na casa, eu preciso voltar lá, está faltando uma das crianças. Eram crianças de 7 a 12 anos. Ele falou: tem alguma das crianças ficou lá. Ele volta correndo para casa. Quando ele entra dentro da casa, ele acha a criança. Sabe como a criança estava? Com os 2 joelhos no mesmo buraco que John Wesley fez orando. E a oração do menino era: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Aí aquele instrutor foi chamar o menino para ir embora. Sabe qual era o nome do menino? Ele foi chamar o menino para ir embora e falou: ô Billy Graham, vamos embora porque o ônibus está esperando. Billy Graham ganhou
só 6 milhões de almas para o Senhor. Eu estou profetizando aqui esta noite. Para quem quer, Deus vai fazer de novo. Para quem quer, Deus vai fazer de novo. Tem alguém que quer? Deus vai te levantar de novo. Deus vai te pôr de pé de novo. Deus vai usar a igreja de novo. Deus vai fazer de você um instrumento. O segredo é a gente pedir. Porque naquela hora Jeremias falou: traz de volta, coloca de novo isso em nós. E essa noite Deus te trouxe aqui para te dizer que Ele não mudou. Tudo aquilo que você deseja, se você quiser fazer na obra de Deus, Deus te dá graça. Ei, Deus é tão tremendo que Ele pega pessoas que você menos imagina para fazer aquilo que você menos espera. Ele falou: Jeremias, clama para que volte de novo aquela graça, aquela glória. Aí tem pessoas que falam: não, mas nesse tempo aqui já não acontece mais essas coisas. Nesses últimos dias já não tem mais essa liberdade de Deus fazer. Quando Deus não tem alguém que seja um instrumento, um veículo que vai, o próprio Deus se manifesta para dar um sinal que Ele não mudou, pastor Antônio. Quando não tem ninguém que está na brecha, Deus sempre levanta alguém para mostrar que Ele é Deus. Eu vivi uma experiência na minha vida, em uma das igrejas que eu dirigi lá em São Paulo. Eu fiz um propósito com Deus no monte, pedi algo para Deus e Deus falou: estou te entregando. Usou uma pessoa e confirmou. No mesmo dia que confirmou, eu estava na igreja, uma pessoa pregou, no término eu fui terminar o culto, passou um paralítico, uma pessoa numa cadeira de roda, bem na frente da igreja. O Espírito Santo falou para mim: eu não falei que eu te dei? Agora é a hora, meu filho. Aí eu falei: já que Deus falou, então pronto, vamos embora, chama esse moço aí. Falei para o diácono: chama esse moço que passou na cadeira de roda aí. Aí o diácono chamou ele, falou: ele falou: é ele mesmo, chama ele. Trouxeram ele para dentro da igreja. Eu falei: igreja, eu pedi algo para Deus no monte, Deus me confirmou falando que deu. Vocês creem, igreja? Amém. Falei: então se põe de pé, vamos lá, vamos orar para ver se Deus não mudou mesmo. Comecei a orar com ele, os diáconos um do lado, outro do outro. Falei: vai auxiliando. Ele começou a tremer na cadeira e foi ficando de pé. Aí eu falei: olha, Deus vai fazer um milagre instantâneo aqui, vocês vão ver. E ali nós orando, de repente ele levantou. Quando ele levantou, eu falei: você entrou na cadeira, agora você vai sair daqui andando em nome de Jesus. Ele olhou para o altar e falou: pastor, eu não estou querendo andar não. Eu falei: como não? Ele falou: estou querendo é correr. Pegou a cadeira e saiu correndo no meio da rua. Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou, Deus não mudou. Sabe o que precisa? É a igreja abrir o coração, é a gente entender que Deus não muda, Deus não muda, Deus não muda. Aí Deus lá na frente, Ele falou comigo, porque Deus me deu essa unção, essa graça, essa autoridade. Eu fui e tive o quê? Coragem. Sabe o que Deus precisa para essa geração? Coragem. Porque a fé a gente tem. Sabe o que falta para nós? Coragem. Porque a fé, se eu perguntar aqui quem acredita que Deus levanta um paralítico, todo mundo vai falar: eu creio. Quem acredita que Deus cura um canceroso? Eu creio. Quem acredita que Deus abre a vista de um cego? Eu creio. Agora, você está vendo? Fé nós tem. Sabe o que falta? É coragem. Porque quando você vai lá no UPA, naquela consulta sua de rotina, você passa naquele corredor, um monte de gente na cadeira, você já não passa lá dizendo: levanta e anda, levanta e anda. Você não entra lá dentro do UPA, vai lá na UTI e fala: seja curado aí agora. A fé você tem, sabe o que falta? Coragem. Só que Deus vai dar uma coragem para essa geração. Deus vai dar coragem, Deus vai dar coragem. É só você ter coragem, porque não é no teu nome, não é você que faz. Quem faz é Ele, é no nome dEle, a glória é para Ele, é o seu nome. Ele só precisa de alguém que tenha coragem. Aí sabe o que aconteceu? Passou anos, há uns 8 anos mais ou menos atrás, eu sofri um acidente e caí de uma altura de 8 metros de altura. O poste tem 12, eu caí de 8. Você tira 4 do poste, eu caí daquela altura. E o peso do corpo ele vai multiplicando-se, segundo a lei da física. O impacto na minha perna direita foi de mais de 600 quilos. E quando eu caí em pé, fratura exposta, ossos para fora, sola do pé para cima, quebrei a tíbia, a fíbula, o perônio, a minha perna dilacerou, sangue para todo lado, hemorragia terrível. O SAMU, quando chegou lá, falou: se nós demorássemos mais 2 minutos, nós tínhamos perdido ele. Perdeu muito sangue. Chegaram e me socorreram. Santa Casa de Santo André. Me levaram para aquele lugar. Falou: primeiro vamos lutar com a vida dele.
Vamos estabilizar primeiro a vida dele. Eu sou uma pessoa hipertensa ao extremo. Vocês já perceberam que eu transpiro bastante? Eu estou aqui no Mato Grosso debaixo da mão de Deus. Eu sou um hipertenso ao extremo. Eu ando com remédio no bolso, porque é algo tremendo, algo extraordinário que Deus fez com a minha pressão. Quando eu acordo pela manhã, antes de tomar o remédio, pastor, eu tenho que aferir minha pressão toda manhã. E quando eu acordo de manhã, minha pressão, ela, sempre que eu acordo, ela está 20/16, 21/17, 23/19. Minha pressão só anda assim. Aí eles falaram, a pressão dele é muito alta, precisamos salvar. Aí conseguiram estabilizar minha pressão, salvaram. Falaram, agora vamos na perna. Foram na perna, coloca os ossos para dentro, vamos tentar salvar essa perna, porque para eles a minha perna era amputação. Acabou, não tem mais jeito, ele rompeu todos os ligamentos, não tem mais jeito, tem que amputar. Aí eles conseguiram recuperar os ossos para dentro, colocaram aquelas gaiolas na minha perna, até na minha coxa. Aí aquele falou, olha, para nós está tudo normal até agora, mas vamos fazer uma ressonância magnética para ver se não afetou alguma outra coisa. Quando eu entrei na máquina de ressonância, aí veio o diagnóstico, com impacto de 600 quilos que eu caí em pé, o meu fêmur, o osso maior da coxa, ele deslocou da minha bacia com a pancada, ele transpassou a minha bacia e bateu na minha coluna. Eles chegaram e falaram para a família, ele é um paralítico a partir de hoje, ele não anda mais. Esse foi o diagnóstico que me deram. Aí eu falei, Jesus, eu não estou entendendo, olha o processo que eu estou passando. Ô Senhor, eu conheço a Ti, eu estou te servindo. E Deus não falava nada. Aí eu fui embora com aquelas gaiolas na perna, paralítico. 6 meses eu só mexia o pescoço, eu não conseguia sentar. Comecei a orar deitado, acamado. Eu falei, Senhor, eu não aceito. Comecei a orar, e nesse inteirinho de oração, com 6 meses comecei a sentar. Quando eu comecei a sentar, eu falei, peraí, eu vou criar minha independência, ainda que eu fique paralítico. Eu vou fazer minha comida, eu vou no banheiro sozinho, eu vou tomar banho. Aí eu falei, arruma uma cadeira de roda para mim criar minha independência aqui dentro da casa. Arrumaram uma cadeira, eu comecei a me locomover, fazer comida, tomar banho no banheiro sozinho. Aí eu falei, já que eu consegui aqui dentro de casa, agora eu vou para a rua também. Eu vou querer ir para a rua, eu vou no mercado, eu vou comprar meu remédio, eu vou pegar. E falei, arruma uma cadeira, porque são cadeiras específicas. A cadeira de roda que você anda dentro de casa não é a cadeira que você anda na rua. Aí falaram, olha, vamos comprar outra cadeira para ele. Aí compraram, os pneus dessa cadeira são diferentes. Aí compraram uma cadeira já para a rua. Aí não contente, eles falaram assim, para ele não entrar em depressão, porque eu estava entrando em depressão. Para ele não entrar em depressão, vamos colocar ele no esporte inclusivo. Aí colocaram eu no esporte inclusivo. Você já viu aquele basquete para cadeirante? Eu comecei a praticar aquele basquete para cadeirante, e aquilo ali foi bom demais para mim, ocupava minha mente. E além disso, sabe o que fez? Me deu uma grande mobilidade com a cadeira. Com 3 meses ali naquele basquete inclusivo para cadeirante, eu ia no mercado sozinho, eu voltava no mercado sozinho. Se você me der uma cadeira de roda hoje, aqui, uma cadeira de rua, eu volto pro hotel que eu estou hospedado sozinho. Eu volto pro hotel sozinho. Você me dá uma cadeira de roda aqui agora, de andar na rua, eu volto pro hotel sozinho. Eu pego a cadeira, eu empino ela aqui, eu desço esses degraus aqui, ó, com a cadeira de roda. Eu abro aquela porta ali, eu vou embora. Eu subo o calçado, eu desço o calçado, eu empino com a cadeira. Comecei a pregar com a cadeira. Aí comecei a pregar com a cadeira, sabe o que eles falaram? Meu Deus do céu, nem a cadeira conseguiu apagar essa chama dentro dele. Sabe por quê? A minha cadeira era pentecostal, eu pregando, viu, meu irmão? A minha cadeira rodopiava na igreja, a minha cadeira corria no meio da igreja. Os caras falaram, rapaz, a cadeira veio batizada com o Espírito Santo. Aprendi a viver na cadeira, pregar na cadeira. Aí troquei o carro adaptado. Aprendi a dirigir carro adaptado, cadeira no porta-mala do carro. Comecei a viajar, atender agendas cadeirantes. Se você for nas minhas redes sociais, como alguns amigos aqui já me adicionaram lá, Fábio Eduardo de Assis 02, você vai lá, me siga lá no Instagram, você vai ver várias fotos minhas lá pregando na cadeira de roda. Aí o que aconteceu? Um dia eu fui pregar numa vigília lá em São Paulo. Eu estou pregando na vigília, já estava acostumado, 3 anos na cadeira, 3 anos, eu estava acostumado já com aquilo. Aí eu estou pregando na vigília, a vigília aproximadamente 2.000 pessoas. Eu estou pregando na vigília, a glória tomando a casa, e eu pregando, de repente Deus me tomou. Eu peguei a cadeira e acelerei ela e fui no corredor da igreja. Aí a voz gritou no meu ouvido, levanta. Aí eu falei para a igreja, hoje Deus vai levantar alguém aqui. Aí a voz bradou de novo, levanta. Aí eu falei, Deus está querendo levantar alguém aqui. Aí eu não estava entendendo, o Espírito Santo veio literalmente
literalmente no meu ouvido e falou: não é alguém, é você, levanta. Quando eu entendi, eu saltei da cadeira, peguei a cadeira, saí correndo dentro da vigília. A vigília acabou, porque os que não foram arrebatados foram desmaiando, mas a glória de Deus, isso já fazem 5 anos, eu levantei, estou de pé até hoje, para a glória de Deus. Abre a boca para adorar, Deus vai fazer de novo. Diga para alguém aí: Deus vai fazer de novo. Profetiza: Deus vai fazer de novo. Libera: Deus vai fazer de novo. Nós vamos ver os paralíticos levantar, nós vamos ver os cegos enxergar, nós vamos ver os surdos voltarem a ouvir, os mudos a falar. Deus vai fazer de novo. Porém, Isaías pregou para os ricos, Jeremias pregou para os pobres. Só que teve uma geração que entrou dentro da Babilônia. E para quem entrou na Babilônia, Deus achou um tal de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus cercou a geração. Pregar para rico, Isaías. Pregar para pobre, Jeremias. Mas quem entrou? Quem entrou tem um tal de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Aí Daniel, capítulo 1, versículo 8, ele já entrou na Babilônia assim, ó: eu assentei no meu coração não se contaminar, nem com o vinho que o rei bebe, nem com esse manjar. Foi destinado para eles uma comida. Era comida real, era manjar do rei. Você já viu o rei comer coisa ruim? Você já viu o rei comer comida que não é aprazível, agradável? Irmão, comida de rei são só especiarias. Você imagina aquele carrinho quando vinha, aquele carrinho que vinha para trazer aquele manjar, quando eles levantavam aquelas cumbucas, você imagina que não tinha ali, irmão? Transliterando para o nosso povo mato-grossense, quando levantava aquela cumbuca, aquela costela, irmão, o osso soltando, era só puxar assim, ó, derretendo aquela manteiga assim, ó, aquela picanha no alho, no osso. Você aceita isso aqui também? A picanha no alho lá do outro lado. Você imagina o olhar daqueles homens? Era comida de rei. Só que Daniel falou: eu coloquei no meu coração não se contaminar, nem com o vinho que ele bebe e nem com manjar. Sabe o que Daniel estava dizendo? Eu estou na Babilônia, mas a Babilônia não está em mim. Eu entrei na Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar em mim. Deus está dizendo para essa geração: nós estamos vivendo na Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar na nossa vida. Deus vai te sustentar. Agora eu acho tremendo uma coisa. A Bíblia diz que eles passavam com aqueles carrinhos. Você imagina aquela comida, irmão? A comida bonita, aquelas comidas que... Porque a comida, a gente que é crente conhece bastante comida, né? E a comida boa a gente come com os olhos primeiro. Você olha para a comida, que nem aquela carne de porco ontem lá. Meu Deus do céu, olha que eu olhei para aquela panela, a água vira, a boca vira um brecho. É só de olhar, porque o crente ele come primeiro com os olhos, irmão. É com os olhos, depois que você vai ingerir. Quando você olha para uma comida, você sabe se ela está boa só de olhar. Os crentes é assim, só de olhar para a comida ele já fala: meu Deus do céu. Porque a gente primeiro come com os olhos. Você imagina Daniel, Ananias, Misael e Azarias, aqueles carrinhos passando, irmão, só aquelas especiarias. Só que eles olhavam para o outro e diziam: eu não vou tocar. Tá bonito, mas eu não vou tocar. Deve estar gostoso, mas eu não vou tocar. Essa noite Deus trouxe essa geração, e primeiramente a vocês jovens, eu estou pregando para vocês. Tem coisa que vai passar diante dos olhos de vocês, só que Deus manda dizer: é bonito, mas não pode tocar. É gostoso, mas não pode tocar. Você pode falar para alguém aí: é gostoso, mas não pode tocar. Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Principalmente vocês jovens, fala aí uma para outra. Fala aí: é bonito, mas não pode tocar. É gostoso, mas não pode tocar. É só depois que casar. Abre a boca para adorar. Olha para alguém e diga para ele: é só depois que casar. Diga aí. É só depois que casar. É só depois que casar. É bonito, mas não pode tocar. 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 É bonito, já é o recado para os varãozinhos novos que chegou ali, ó, que veio visitar. Os 3 varãozinhos que veio, já tem uma notícia para você. É bonito, mas não pode tocar. É bonito, mas não pode tocar. Primeiro tem que se converter, virar crente, falar com o Pai e ver se Deus aprova. Eu acho que Deus começou a revelar os mistérios aqui essa noite. Eu acho que Deus começou a revelar algumas coisas aqui.
alguns planos que foram feitos. Aleluia. Eles falaram: não vamos tocar. É bonito, mas não vamos tocar. Vamos se separar. Ele falou: faz o seguinte, dá legumes e água para nós 10 dias. Legumes e água 10 dias. Depois de 10 dias vocês vêm. 10 dias depois chegou lá as penas, pensando que ia encontrar os 4. Deprimido, anêmico, apático, abatido. Quando ele olhou para eles, falou: não, tem alguma coisa errada. Vocês estão melhor do que os que estão comendo dos manjares do rei. A aparência de vocês é outra. Vocês estão mais fortes, tão gordinho, rosto corado. Sabe o que Deus estava mostrando com isso? Que quem se separa sempre vai ser diferente. Alguém pegou? Eu vou liberar de novo. Quem se separa sempre vai ser diferente. Quem se separa vai pregar diferente. Quem se separa vai cantar diferente. Quem é separado, só de olhar para ele você fala: é crente, é crente, é crente, é crente, é crente. Meu irmão, é crente. Deus está dizendo nesta noite: é hora de eu separar uma geração para minha obra neste lugar. Ei, Deus honrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Só que a Bíblia diz que não achou-se jovens igual a eles dentro da Babilônia. Só que diz a Bíblia que para Daniel foi dada a ele toda a interpretação de sonho e de visão. Ou seja, Ananias, Misael e Azarias tinham algo de Deus. Só que a Bíblia diz que para Daniel foi dada a ele toda a interpretação de sonho e de visão. Ou seja, para Daniel Deus colocou um negócio a mais. Para salvar, Deus quer salvar todo mundo. Agora, para usar, Deus sempre tem aqueles que ele entrega um negócio a mais. Eu amo esse Deus, porque olha só, ele separou os 4, só que Daniel tinha um negócio a mais. Já percebeu que Deus tem um negócio a mais? Agora eu vou te falar uma coisa: Deus sabe tão, a Bíblia se cumpre, né? Para cada dia de vergonha, Deus dá dupla honra. Você já percebeu que nós que tem esse pigmento de pele diferenciado, já percebeu que quando Deus pega nós pega de um jeito diferente? Irmão, isso aqui não é nenhum preconceito, nenhum racismo, não. Mas você já percebeu? Quem são os melhores cantores? Eu estou dizendo só da igreja, não. Do mundo secular. Quem é os melhores cantores do mundo secular? São negros. Quem foi o maior jogador de futebol da história? Negro. Quem mudou a história da África? Um homem chamado Nelson Mandela, o negro. Quem foi o maior boxeador da América? Um tal de Mike Tyson, negro. Ei, essa noite Deus está dizendo: para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou provando para você na Bíblia que Deus pega uma história que era vergonhosa e faz ela uma história de honra. Não é porque nós somos melhores, não é porque nós somos diferentes, é porque se você não conhece a história, eu não sou simplesmente um evangélico habitolado a só ler Bíblia. Ontem fez 136 anos que a nossa querida princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Oh, glória a Deus. Aleluia, irmão. Para quem não passou por isso daí, isso aí é apenas uma falácia. Só que eu sou bisneto de escravos. Eu sei o que essa história representa. Eu sei o que isso aí veio de sofrimento para nós chegarmos até o dia de hoje. Hoje é bonito você ver médicos negros, mas isso aí era uma coisa que jamais se existiria. Há 20 anos atrás, alguma vez você entrou no consultório esperando um negro lá, está te esperando? Nunca. Nunca. Hoje virou algo comum. Mas isso aí era Deus mostrando que Ele tem poder de dar coisas a mais. Para onde teve a vergonha, para onde teve a desonra, Deus era. Agora, outra experiência que eu sempre passo na minha vida. Eu sou amigo de muitos pastores presidentes. E esses homens têm filhos. E eles ficam abismados. Eles falam assim: pastor, eu não consigo entender. Rapaz, você veio do mundo, você veio da loucura, você veio da bagaceira, você prega todo dia, cada dia uma mensagem diferente. A sua mente parece um computador processando um monte de coisa ao mesmo tempo. E eu fui criado na igreja, eu nunca conheci o mundo, eu nunca coloquei um cigarro na minha boca, eu nunca fui para uma balada, eu não consigo pregar 5 minutos. Você pode perceber que a maioria dos filhos de presidente, de pastor, raramente prega, meu irmão. Não dá não. Aí Deus pega aqueles que vêm lá de fora, arrebentado, lascado, filho de macumbeiro, enche da graça, enche do poder, enche da unção. É Deus dizendo para você: eu vou te dar um negócio a mais aqui essa noite.
Daniel tinha um negócio a mais. E nesta última hora, essa geração precisa aprender. Não adianta a gente só ir. Paulo falou isso. Eu não fui a vós com palavras persuasivas, mas eu fui a vós com sinais, prodígios, maravilha. Deus nessa noite está dizendo: eu não quero mais uma geração que só venha falar. Eu quero uma geração que venha agir, uma geração que venha profetizar, uma geração que venha pôr a mão. Daniel era diferente. Aí a Bíblia vai dizer, eu termino aqui, olha que coisa tremenda. A Bíblia vai dizer que esse Daniel, ele era um dos sábios do reino de Nabucodonosor. Porém Nabucodonosor teve um sonho que ele esqueceu, o próprio sonho. Ele acordou de manhã atribulado, falou: meu Deus, eu sonhei um negócio e eu esqueci. Eu sei que o negócio era importante. Foi lá e falou: mas eu tenho um monte de sábio, feiticeiro, tá tudo aqui no meu reino. Chamou eles lá: eu quero que vocês revelem para mim tudo aquilo que eu sonhei essa noite aqui, eu esqueci. Aí eles falaram: mas aonde que nós vamos conseguir isso? O senhor está de brincadeira, você nem lembra do sonho. Como é que você quer que a gente vai lembrar o sonho e ainda trazer a revelação? Aí ele falou: se vocês assim não fizerem, vai morrer todo mundo. Para que eu tenho vocês aqui? Vocês não é feiticeiro? Vocês não é astrólogo? Vocês não trabalham com cartomancia? Vamos lá. Aí falou: não tem jeito não. Correram para avisar quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Vocês também são sábios no reino, tá? Tem uma coisa: se a casa cair para eles, vai cair para vocês também. Daniel falou: mas vocês estão desesperados por quê? Porque ninguém vai saber o sonho que ele sonhou. Ele falou: rapaz, dá uma segurada aí. Fala para ele esperar um pouquinho lá. Eu vou conversar com meus amigos ali. Chamou Ananias, Misael e falou assim: vai lá e fala para o Nabucodonosor, para ele ficar tranquilo, que daqui a pouco eu vou lá. Mas ninguém sabe o sonho que ele sonhou. Ele falou: eu também não sei, mas eu tenho a senha de quem sabe. Eu tenho a senha. Eu entro lá na casa de quem sabe. Aí ele chamou Ananias, Misael e falou: vamos orar. E aqui é onde é o cerne da mensagem desta noite. O que essa geração precisa é voltar a orar. A oração sempre será a direção da sua vida. Nós vivemos uma geração que abandonou a oração, que esqueceu a oração. Trabalho de oração hoje na igreja já não se tem mais valia. Trabalho de oração hoje na igreja e culto de ensino é os cultos menos cooperados que se tem. O povo quer saber de campanha, de profecia, de revelação. Aí ele falou assim: nós vamos para o joelho. Mas não sou eu que estou falando isso para você para te motivar, não. É a Bíblia que diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Foi Jeremias que escreveu no capítulo 33, versículo 3: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Não sou eu quem digo. Foi lá em Êxodo 3 e 7 que Deus falou a Moisés: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e agora eu ouvi o clamor deles e eu desci. Era Deus dizendo: eu ouvi e eu desci aí. A oração, ela é tão poderosa que a oração, ela pode mudar o coração de Deus, pastor. Aí você vai me dizer: mas peraí, agora você foi fundo demais. A oração muda até coração de Deus, muda. Onde está isso na Bíblia? Isaías capítulo 38, a Bíblia diz que Ezequias estava enfermo e a enfermidade era mortal. Isaías foi lá e falou: põe a casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Quando ele saiu de dentro do quarto, Ezequias fez o quê? Virou o rosto para a parede e foi orar. Mas Deus já não falou que ia morrer? Mas Ezequias falou: eu vou orar. Mas Deus já não falou que tinha acabado? Mas ele disse: eu vou orar. Porque quem tem uma vida de oração, ele não para no primeiro não que chega, ele não para na primeira porta que fecha, ele não para no primeiro não que alcança. Estão dizendo: vai morrer, ele diz: eu vou orar. Vai, acabou, eu vou orar. A tua casa vai cair, eu vou orar. Você vai morrer, eu vou orar. Quem tem uma vida de oração não para diante das dificuldades da vida. Quando ele está orando, lá no portão, Deus bradou: Isaías, volta lá. Para quê? Diga para Ezequias que eu ouvi a oração e vi as lágrimas. Ele não vai morrer mais. Mas quem que falou que ele ia morrer não era Deus? O próprio Deus falou: volta lá, que eu mudei meu coração, não vai morrer mais não. E além de não morrer, eu vou acrescentar mais 15 anos de bônus para ele. Olha Deus entregando mais vida para alguém aqui. Pensa no negócio de Deus estar entregando vida aqui. Deus gosta de entregar vida aqui. Deus gosta de entregar vida aqui. Eu vou falar para você: um velório para acontecer na Jesus Salva vai custar, porque Deus está dando vida. Fala para alguém do seu lado: Deus está te dando vida hoje. Fala aí, libera. Tem vida chegando aí, tem vida chegando aí, tem vida chegando aí, tem vida chegando aí. Se a funerária de Guiratinga depender dessa igreja aqui para ganhar dinheiro, vai morrer de fome. Vai, porque aqui ninguém morre, aqui ninguém morre, aqui ninguém morre. Deus falou: volta lá, fala para ele que ele não morre mais. Eu vou dar 15 anos de vida para ele. Já não estava bom? Mas olha o que a oração faz. A oração faz a gente sempre receber mais
do que nós pedimos. Porque ele só queria a cura. Só que quem ora recebe sempre mais do que pediu. Deus falou, vou curar, vou dar 15 anos de bônus. Já estava bom, não estava? Só que Deus falou, mas tem mais uma coisinha. Eu vou dar um sinal na cidade. Vou fazer o relógio de Acaz voltar 10 graus. Espera aí, gente. O relógio de Acaz era controlado pelo sol. Não precisa ser nenhum doutor aqui para saber que o sol e a lua não se mexem, são inertes. Quem mexe é a terra, rotação e translação. O sol e a lua são parados, são estáticos. Deus falou, eu vou fazer esse relógio de Acaz voltar 10 graus. Você sabia, Acaz era um palácio que tinha. Acaz, ele reinou. E esse homem teve uma sabedoria tão grande. Aquele relógio que está lá, esse aqui no nosso pulso, isso aí é a grande sabedoria de Acaz. Sabe por quê? Ele percebeu que com a inclinação da sombra do sol, ele conseguiu começar a controlar o horário do dia, nos degraus do palácio. Por isso que era chamado do relógio de Acaz. Conforme o sol ia inclinando, a sombra ia batendo nos degraus, ele sabia que hora que era. Aí ele falou, vou fazer o relógio voltar. Só que o relógio era controlado pelo quê? Pelo sol. Só que eu falei que o sol e a lua são inertes, não se mexem. Para Deus fazer aquele relógio voltar, o que Deus teve que fazer? Pegar o globo terrestre e voltar. Aí você vai me dizer, pastor, mas Deus mexeu com o globo terrestre, meu irmão. A minha Bíblia diz que o globo terrestre cabe na palma da mão de Deus. A minha Bíblia diz que ele recolhe todas as águas do oceano na concha da sua mão. A minha Bíblia diz que ele contou cada grão de areia que existe no mar. A minha Bíblia diz que ele desenrola o céu como se fosse um tapete. A minha Bíblia diz que ele está sentado no alto submitando, mas a terra é tapete para os seus pés. A minha Bíblia diz que ele contou cada fio de cabelo que tem na nossa cabeça. Aí uma irmã vai me dizer, mas peraí, pastor, antes de eu vir para o culto, eu fui lá no banheiro da minha casa e passei o pente, caiu um bocado de cabelo lá. Ele já descontou que caiu lá e já sabe quanto que tem de novo. Esse Deus é tão tremendo que ele voltou à terra para Ezequias receber uma vitória e o sinal de Deus acontecer. Aí você vai dizer, pastor, mas Deus mexe com a terra assim? Você se esqueceu de Paulo e Silas? Para Ezequias ele voltou. Para Paulo e Silas era perto da meia-noite, um começou a adorar e o outro começou a orar. Naquela oração, com aquela adoração, a Bíblia diz que um terremoto tocou naquele lugar. E o que é terremoto? Placas tectônicas que se movimentam embaixo da terra. Para Ezequias Deus voltou. Para Paulo e Silas Deus tremeu. Já estava bom, não estava? Mas você se esqueceu de Josué. Josué estava na guerra, começou a escurecer. Ele falou, Senhor, se escurecer a gente perde. Para o sol. Só que o sol já era parado. Para Deus fazer o milagre acontecer, Deus teve que parar a terra. Só que eu vou te falar uma coisa, há 5 anos atrás se reuniram os maiores cientistas do mundo, e eles fizeram uma pesquisa na terra, e falou que se a terra parar 1 milésimo de segundo, segundo o cientista, a terra explode. Eles falaram que dá um efeito Big Bang, o eixo central da terra superaquece e ela explode. O cientista falou que se parar 1 milésimo explode. Manda ele explicar para a igreja como é que Deus segurou a terra 2 horas para Josué vencer a guerra. Levante a mão para dar glória, levante a mão para dar glória. Eu vou profetizar, para uns Deus vai voltar a terra, para outros Deus vai tremer a terra, mas para outros Deus vai parar a terra, mas a vitória vai chegar. Eu estou profetizando para alguém aqui essa noite, Deus vai mexer com a terra para te dar vitória. Deus vai mexer com a terra para te dar vitória. Deus vai mexer com a terra para te dar vitória. A Bíblia vai dizer que naquela hora Deus revelou para Daniel tudo aquilo que o rei tinha sonhado. Era uma estátua com a cabeça de ouro, peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés de barro. Eram os impérios que iam suceder aos impérios babilônicos. Ele foi lá e entregou a revelação. Deus honrou eles naquele lugar. Aí eu termino te dizendo uma coisa. No capítulo 3 de Daniel, eles honrados, o diabo tenta mais uma vez derrubar aquela geração, porque uma estátua foi colocada no meio da cidade, e Nabucodonosor falou, vamos consagrar essa estátua, todo mundo vai ter que se encurvar e se inclinar para ela, vamos tocar, vai parar a cidade, uma cerimônia solene, o maestro vai dar o sinal, quando a música começar, todo mundo se inclina. Ali começou aquele processo, ninguém falou nada. De repente começou o maestro a balançar a batuta. Quando a banda entrou, a multidão começou a se inclinar no meio da praça central da cidade. Porém, no meio daquela multidão, 3 jovens permanecem olhando para o céu. 3
3 jovens permanecem de pé. 3 jovens não se inclinam diante daquela imagem. Quem era? Ananias, Misael e Azarias. Aí naquela hora falaram: mas peraí, será que eles não viram? Será que tem um problema de audição? Vai lá e avisa. Foram lá e avisaram: vamos dar mais uma chance. Mais uma vez, toca a música. Quando tocou, eles foram se inclinando, porém Daniel, Ananias, Misael e Azarias permaneceram de pé. Eles falaram: chama ele aqui. Nabucodonosor chamou: vem cá, vocês não estão ouvindo? É para se inclinar. Quem manda aqui sou eu. Vocês estão dentro da Babilônia, a conduta aqui é minha. Acabou. Eles olharam e falaram: nós não devemos satisfação nenhuma para o Senhor, e nós não vamos se encurvar. Nós só prestamos culto ao único Deus, é o Iavé, Jeová Rafá, Jeová Jirete, Sabaote, Tsiniquene, é ele. Naquela hora ele falou: então bora lá, já pode amarrar os 3 aí, e nós vamos lançar ele dentro da fornalha. Já aquece lá 7 vezes mais. Quando aqueceram, foram jogar eles, diz a Bíblia que quem jogou já morreu na porta da fornalha queimado. Porém os 3 caiu lá dentro. Quando caiu os 3 lá dentro, Nabucodonosor está sentado na frente daquela fornalha, esperando o quê? O piseiro, o estardalhaço, esperando o crente gritar socorro, esperando o crente sapatear, esperando o crente sair se jogando para fora. Só que quando ele olha, ele vê um vulto, ele vê outro vulto, ele vê outro vulto, ele vê outro vulto. Ele chama alguém e fala: peraí, será que é ilusão de ótica por causa do fogo? Quantos foi que nós jogamos lá? Disseram: foi 3. Por quê? Porque eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Para quem não se encurva, Deus ainda desce. Para quem não se encurva, Deus ainda vem. Agora eu termino aqui te dizendo uma coisa. Se coloca de pé. Olha só, o 4º homem desceu lá na fornalha, e diz o texto: eu estou vendo 4, e o 4 é semelhante ao Filho de Deus. Só que aqui me chama a atenção. Sabe o que eles falaram no texto? E eles passeiam dentro da fornalha. Espera aí, gente. Era uma fornalha de fogo. A Bíblia diz que os 4 passeavam dentro da fornalha. Andar é uma coisa, passear é outra. Quando eu ando, presbítero Gilmar, eu ando num objetivo. Eu vou na padaria, então eu ando no foco da padaria. Eu estou focado, vou lá, eu estou andando. Andar é uma coisa, passear, quando você está passeando, irmão, quando você está passeando, você vem assobiando, chutando pedrinha no chão. Você olha para um lado, olha para a árvore, passarinho cantou, você vai lá de baixo, dá uma olhada lá. Andar é uma coisa, passear é outra. Sabe o que Deus estava dizendo? Quem confia em mim, na hora da guerra não tem desespero. Só a esposa do pastor Antônio que recebeu, eu vou profetizar só para ela. Quem confia em mim, na hora da luta não tem desespero. Ei, esperavam eles naquela hora sair correndo da fornalha, se descabelando, gritando socorro, socorro, socorro. Mas o 4º homem estava como eles lá, dizendo: estamos na fornalha, mas aqui dentro vocês vão passear. Vai passear, vai passear. Sabe o que Deus estava dizendo? Na hora da angústia, que vão querer ver você desesperado, você vai dizer: eu estou em paz, eu estou tranquilo. Essa é a diferença de servir a Deus. O mundo se desespera, a ansiedade bate neles, a depressão pega eles. Aí na hora da angústia, sabe o que eles fazem? Eles colocam corda no pescoço, pulam do 10º andar. A água está dando no pescoço, a gente não está nem aí, a gente vai dando glória, a gente vai sorrindo. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui essa noite: é no meio dessa fornalha que eu vou provar que eu sou Deus na sua vida. Essa é a diferença de servir esse Deus. Na hora da luta a gente não se desespera. Na hora da luta não tem guerra. A gente passa por ela, mas a gente passa feliz. Ele passa com a gente. Só que depois da fornalha tem honra de Deus. Quem não se encurva não se inclina. Deus sempre terá uma honra para você maior. Isso me fez lembrar, eu novo convertido, eu tive que abandonar muitas coisas erradas da minha vida. E oportunidade de emprego ninguém queria me dar, pastor, porque não confiava. E naquele inteirinho eu passei 30 dias comendo ovo com a minha família.
Chegou uma hora que eu não suportava nem mais o cheiro do ovo. Fui descobrindo receitas de ovo até sem querer. Depois eu descobri que tem uma aí que até os ricos comem, que é um tal de ovo amolê, que é feito na água. Isso eu já comia na prova faz tempo. Na prova eu comi isso aí, porque chegava uma hora que o frito já não ia mais. A azia já tinha pegado. Aí era cozido, era na água, era em tudo quanto é lugar. Aí eu falei, Jesus, vamos embora, estou na fornalha, mas eu creio no meu Deus, Deus é fiel. Aí o povo olhava e dizia, aí o diabo usou pessoas para vir com proposta de novo. Você não quer voltar para lá? Lá você não passava isso aqui não. Lá tem dinheiro todo dia. Quer voltar para lá? Eu falei, eu vou ficar na fornalha, mas eu sei que o quarto homem está comigo. Foram 30 dias nessa condição. No 29º dia, eu sentei para comer. A minha filha mais velha olhou para mim e falou, pai, eu não suporto nem mais o cheiro do ovo. E caiu uma lágrima do olho dela. Naquela hora eu olhei para o céu e falei, Deus, eu suporto, mas pelos meus filhos, me tira desse vale. O Espírito Santo falou para mim, levanta da mesa agora e vai lá no quarto. Eu levantei da mesa e fui para o quarto. Deus falou, dobra o joelho aí. Eu dobrei o joelho e falei, Deus falou, olha, vai lá e volta e diga para tua família que hoje é o último dia que eles estão comendo esse ovo, porque o quarto homem da fornalha entrou nessa guerra contigo. Hoje é o último dia. Eu voltei todo alegre, voltei, falei para minhas filhas, ó, vocês podem comer, mas come já com gosto de picanha, porque hoje é o último dia que vocês vão comer esse ovo. A partir de hoje a história vai mudar. Aí minhas filhas sabem que eu sempre fui bem brincalhão, meio não, todo brincalhão, igual o pastor Antônio Marcos. Meus filhos em casa é só risada 24/48. Aí eles falam, o pai vem com essas graças de novo. Eita, que homem cheio dessa fé sua, hein, varão? A minha filha falando, eu falei, você vai ver então, nós vai comer picanha a partir de agora. Aí ela falou, tá bom, pai, senta aí logo e come. Aí comemos. Naquela noite eu fui dormir, antes de dormir eu orei. Eu falei, Deus, o Senhor falou comigo que estava nessa fornalha. Amanheceu 7 horas da manhã. Por isso que a Bíblia diz que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. 7 horas da manhã o telefone tocou. Uma moça falou, por favor, Fábio Eduardo de Assis. Eu falei, sou eu mesmo. Ela falou assim, olha, nós somos aqui da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, uma travessa da Paulista, no centro de São Paulo, e nós estamos com uma ficha sua aqui preenchida, e nós estamos com um processo seletivo aqui para trabalhar. Interessa para você? Eu falei, mas peraí, onde que é? Ela falou, Brigadeiro Luiz Antônio, uma travessa da Paulista. Eu falei, mas eu nunca fui aí. A hora que eu fui falando, nunca fui aí, o Espírito Santo bradou no meu ouvido e falou, você não foi, mas eu fui quando a tua filha chorou ontem na mesa. Eu fui lá e preenchi uma ficha para você. Eu falei, moça, eu já entendi. É eu mesmo, eu estou indo aí. Ela falou, então vem. Eu falei, para que é? Ele falou assim, é para fazer um processo, para você trabalhar como um promotor de venda. Vocês imaginam, né? Eu falo um pouquinho, imagine para trabalhar de vendedor. Eu cheguei lá, meu irmão, rapidinho. Fizeram uma dinâmica comigo. Na primeira dinâmica eu já passei. Ela falou, você não precisa nem fazer mais nenhum processo seletivo não. Você fala bem, tem oratória, tem eloquência, é dinâmico. Você é um perfil perfeito para trabalhar para nós. Quando terminou tudo, ela falou assim, você está aprovado, dá a carteira de trabalho aí. Aí nisso daí ela falou, agora vai lá no RH e pega todo o IPI, o material de trabalho de vocês. Eu fui descer na rampa. Quando eu fui descer na rampa, ela falou assim, ô moço, você não entendeu, só que aqui é a agência, a gente presta serviço para um monte de empresa. Eu nem falei para que empresa você vai trabalhar, como é que você está indo. Eu falei, então fala logo, moça. A minha ansiedade de ligar para minha família, falar que eu estou trabalhando. Ela falou, você desce lá, vai lá no RH e pede todo o uniforme da JBS. Aí eu falei, tá bom, só que era rajão social, só que Deus estava usando ela viu que eu não entendi. Ela falou, eu vi que você não entendeu, né? É JBS, é o maior frigorífico da América Latina. A partir de hoje você é funcionário da Friboi. Eu levantei a mão dentro da agência e dei um brado dizendo, Satanás, foi 30 dias comendo ovo, mas a partir de hoje tem picanha, tem alcatra, tem maminha, abre a boca para adorar. Deus vai chegar na fornalha de alguém aqui essa noite. Irmãos, eu conto testemunho meu, porque eu vivo isso aí há 20 anos. Deus chega nas fornalhas da nossa vida. Eu cheguei em Cuiabá, com 6 meses morando lá, comecei a atender a agenda para todo lado. Eu falei, meu Deus, esse negócio de Uber para cá, Uber para lá, Uber para cá, Uber para lá. O que eu estou gastando de Uber era uma prestação de um carro. Aí eu falei com Deus, Deus, o Senhor podia, eu estou tendo condição até de pagar uma prestação, mas eu conheço o Senhor, o Senhor pode fazer um negócio maior. Deus falou, só espera. Eu fui numa igreja pregar. Uma pessoa não crente estava no culto. Deus me usou para falar com ele. E determinou até a hora. Falou, em 24 horas eu vou dar a resposta que ele precisa.
E assim aconteceu. Sabe o que ele fez? Ele falou: se Deus responder isso aí que você falou, amanhã eu te mando uma mensagem. No outro dia ele mandou uma localização. Ele falou: chama o Uber, vem aqui nessa localização. Eu falei: estou indo agora. Quando eu cheguei lá, o que era, irmãos? Uma garagem de carro. Só que Deus trabalha sempre mais do que a gente imagina. Ele cheguei lá, tinha um Palio lá, pastor Antônio Marcos, um Palio 2019, novo, com ar condicionado, tudo lindo. Ele falou: tá bom isso aqui, pastor? Eu falei: rapaz, cavalo dá, não se olha os dentes não, tá ótimo. Ele falou: então já vai tirando os plásticos aí, vai arrumando, eu vou entrar lá para acertar com ele, fazer o Pix, e você vai lá para transferir para o seu nome. Cheguei lá, dei meu documento, começaram a bater lá no teclado do computador para transferir. Só que o Espírito Santo falou para mim: fica vendo o que eu vou fazer. Aí ele começou a digitar CPF, RG. Daqui a pouco ele arregalou o olho para a tela do computador. O Espírito Santo falou: eu entrei lá no computador agora. Aí eu falei, ele olhou para mim e falou assim: gente, teve um problema aqui. Não vai dar para mim transferir esse carro para ele não. Aí por quê? Porque esse carro está sem o recibo ainda. O recibo de compra e venda não chegou aqui. Aí o rapaz não crente, você imagina gente não crente, ele já levantou e falou: você se vira. Eu quero o carro aqui agora. Eu preciso dar um carro para esse homem hoje. Eu preciso, senão Deus vai me matar. Você tem que dar um jeito. Ele falou: rapaz, mas olha, dentro desse preço aí, desse valor que você me deu aí, não tem mais não. Ele falou: se vira, vai lá no pátio. Aí ele saiu no pátio, começou a andar para um lado e para o outro, pastor. O dono da loja olhava para cá, olhava para lá, ele voltou, foi angustiado, falou para ele: rapaz, mas não tem mais nenhum carro nacional aqui não. Ele falou: se vira, nem que foi importado, dá um jeito aí. Aí eu já dei um glória, falei: opa, olha só o importado chegando aí, ô glória. Aí ele saiu lá para fora de novo, olhou para cá, olhou para lá, olhou para lá. Aí falou: chama ele aí, manda ele vir aqui. Aí quando ele chegou lá, ele falou assim: tá bom para você? Eu só tenho esse Tida da Nissan aqui. Eu falei: o quê? Tecnologia japonesa ainda? É esse mesmo! Levanta a mão para dar glória! Esse é o Deus que você serve, irmão. Eu cheguei em Cuiabá, eu não tenho família nenhuma no estado do Mato Grosso. Eu vim para Cuiabá debaixo de uma revelação de Deus. Eu não tinha nem aonde pousar. Eu contei minha história para o pastor Gilmar. Eu não tinha nem aonde pousar. A minha primeira casa, sabe qual que foi em Cuiabá? Não é nem de Cuiabá. Cuiabá tomou porque é a capital. Mas o aeroporto pertence à Várzea Grande. A minha primeira casa foi o aeroporto. Marechal Rondon. Eu vim para o Mato Grosso, eu não tinha nem onde morar. Eu vim debaixo de uma revelação, todo mundo falou que eu era doido. Eu comprei uma passagem lá e vim. E as minhas primeiras horas da minha vida em Cuiabá, minha casa foi o aeroporto. Só que Deus foi abrindo a porta, colocando pessoas no meu caminho. E aí, com 3 meses que eu estava lá, de favor, na casa de uma pessoa, numa chácara, meio do mato, nem sinal de internet tinha. Um rio passava atrás, pastor. Mas aquilo ali foi Deus me separando para 3 meses de oração. Não tinha sinal de internet. Olha só, um rio passava atrás, escutava o barulho daquela água, a correntezona da água. A chácara tinha macaco atrás de macaco. Eu acordava com os macacos correndo em cima do telhado. Aqueles lagartos teiu, eles abriam a porta, aquelas lapadas na porta. Pá! Eu acordava aqueles lagartão. Eu falei: Jesus, matei cobra na porta. Eu falei: Pai, eu não vou arredar o pé porque eu sei que o Senhor está preparando alguma coisa maior. Sabe o que aconteceu? Eu saí um dia de lá para pregar. Fui pregar numa igreja. Quando eu terminei de pregar naquela igreja, uma irmã me procurou e falou: pastor, eu senti no coração de semear uma coisa na tua vida. Se você concordar, amanhã eu posso ir lá te pegar na chácara que você está morando e te levar lá? Falei: amém. No outro dia ela foi. Chegou lá, pegou, o pastor colocou numa caminhonete dela e falou: vamos ali comigo. Cuiabá eu não conhecia. De repente ela foi entrando num bairro lá em Cuiabá. Só mansão. Eu falei: Jesus, o que está acontecendo? Jesus só falou: fica quieto. Foi entrando. Ela falou: você conhece esse bairro? Eu falei: não. Ele falou: aqui é o Jardim Itália. Ele falou: você conhece esse condomínio? Eu falei: não. Ele falou: esse é o condomínio Alphaville. Você conhece aquela faculdade? Eu falei: não. Ela falou: é o FMT, a Faculdade Federal daqui do Mato Grosso. E eu falei: o que você está fazendo aqui então? Ela falou: porque eu tenho um apartamento aqui
que está fechado há 5 anos, que minha filha foi embora para os Estados Unidos e deixou o apartamento fechado. E ontem, quando você estava pregando lá na igreja, Deus falou para mim, que é para mim dar o apartamento para você morar o tempo que você quiser, só paga a água e a luz. Aí eu falei: Jesus, que negócio é esse? Eu sabia que isso era bom, mas não imaginava tanto. Irmão, quando eu entrei no apartamento, você olha para um lado é piscina, você olha para o outro é piscina, você olha, eu falei: Jesus, vá! Para quem estava morando no meio dos macacos, o Senhor preparou um negócio extraordinário. Deus é tão bom e preparou esse lugar para mim morar. Aí eu olhei e ela falou: tem 2 vagas de garagem aí. Aí foi onde eu profetizei. Eu falei: papai, o Senhor me colocou para morar num lugar desse, eu vou deixar minhas vagas de garagem vazias? Já manda um carro aí. Com 6 meses ele já mandou o carro. Aí eu já profetizei esse mês aqui para minha varoa. Eu falei: se prepara que até o final do ano a outra vaga vai estar preenchida pro teu carro também. Levante a mão para dar glória, porque Deus... Eu vim aqui nessa noite encerrar esse congresso pregando para vocês que esse Deus que a gente serve faz, jovens. Se vocês crerem, vocês vão viver as maiores maravilhas da vida de vocês. Vocês vão ver tanto milagre acontecendo. O segredo é esse: é crer e saber que você serve a um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Não fica devendo nada para ninguém. Eu sempre falava lá em São Paulo, eu sempre gostei de churrasco. Minha mãe era viva, minha mãe amava, eu gosto de churrasqueira. Minha mãe amava ir lá fazer churrasco para ela. Eu falava: mãe, mas aqui a carne é muito cara, né? Eu profetizei sem querer. Eu falei: um dia Deus vai me dar condições, mãe, que eu vou morar num lugar que carne vai ser igual ao ovo. Vou falar uma coisa para você: eu estou empapuçado de carne aqui nesse Mato Grosso. É carne demais. Tem hora que eu falo: não, eu vou comer peixe, é peixe. Aí eu falei assim: eu creio que Deus tem um propósito comigo, de eu ficar um tempo aqui. Acendeu uma chama, um propósito aqui no Mato Grosso, e me levar embora. Só que aí eu fui e comentei isso com os cuiabanos lá. Os cuiabanos é sagaz, pastor. Eu falei: Deus vai me deixar um tempo aqui. Vocês gastam mesmo a minha vida, porque isso aqui tem tempo determinado. Eu vou voltar para minha terra. Os cuiabanos percebeu que eu estava já armando um plano. Na hora que Deus falasse, eu ia embora. Fizeram um arapuca para mim, pastor. Falaram: nós vamos te levar em um lugar ali. Comer, crente. Comer, falou de comer para crente é alegria, né? Vamos lá comer, crente. Eu fui. Só que era uma armadilha, pastor. Me levaram lá na Chapada dos Guimarães. E me deram, sabe o que para comer? A cabeça de um pacu. Depois descobri que isso aí é simpatia. Quem come cabeça de pacu no Mato Grosso nunca mais sai. Fizeram uma armadilha para mim. Fizeram, foi os crentes. Levante a mão para dar glória. Eu já me sinto um cidadão mato-grossense. Abre a boca para adorar. Eu quero saber nessa noite, quem quer entregar a vida para esse Jesus que faz coisas maravilhosas? Talvez você entrou aqui essa noite com a vida abatida, entristecida. Você viu tanto de coisa que eu só contei uma partícula da minha vida aqui. Você viu tanto de coisa que Deus pode fazer? Cadê você essa noite? Esses jovens que entraram aqui, vocês já entregaram a vida de vocês para Jesus? Já? Todos vocês aceitaram Jesus como Salvador? Já? Continue firme. Se te entregarem, continue firme. Tem alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a tua vida para Jesus? Talvez você entrou aqui afastado. Olha o poder que o nosso Jesus tem, e Ele pode mudar a tua história. A Babilônia está aí fora para tentar atrair todo mundo, mas Jesus está aqui para te dar vida, e vida com abundância. Eu queria que o pastor Antônio Carlos, que eu vou virar fã dele, o dia que ele gravar um hino, eu vou propagar esse hino. O negrão abençoado, eu vou levar esse negrão lá em Cuiabá. Arrumei. Prepara o hino para você adorar a Deus. E a igreja nessa noite vai receber um negócio do céu aqui. É o encerramento da festa.